A ideia da aula de hoje, a gente fala um pouquinho sobre o ciclo de vida de um servlet, né? Então, para a gente entender direitinho como é que o servlet funciona, já que a gente não tem mais o controle certo de quando ele vai ser instanciado e de quando ele vai ser destruído, né? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é o ciclo de vida, quem controla o ciclo de vida, quais são as etapas e depois a gente vai trabalhar um pouquinho com um exemplo onde eu vou mostrar como é que essas coisas interagem, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que, como eu já tenho falado em outras aulas, tudo acontece dentro do Web Container, certo? Lembrando que no nosso caso, né, a gente está trabalhando com Tomcat. O Tomcat vai ser o nosso Web Container, onde, para quem não lembra, o Web Container, na verdade, é uma aplicação que vai rodar no seu computador, né, ou no seu servidor, no caso, que vai conter tanto um servidor web quanto a aplicação Java rodando junto. Então a ideia do Web Container é que ele faça a tradução de uma requisição HTTP que seja direcionada para um servlet, né? E essa tradução invoque um método, né? A gente vai ver quais são os métodos que são invocados, mas a gente sabe que se for um HTTP do tipo GET, vai para o método do GET. Se for um HTTP do tipo POST, vai para o método do POST. Se for um HTTP do método PUT, vai para o método do put, né? Então, é claro, mas a pergunta fica: quando é que esse objeto, né, é criado? Como é que funciona essa coisa? Então, a ideia é que a gente descubra as etapas de criou, existiu, quando invoca um método e quando ele é destruído. Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente tem lá o projetão, ou o nosso projeto está vazio, ou o nosso servidor está desligado, né? Nossa máquina lá, nosso web container. E aí, nesse primeiro momento, uma instância é criada, certo? Então, para a criação da instância do servlet acontecer, eu tenho que não ter uma instância dele. Observa, a gente ter uma instância na máquina não significa que ela não possa ser acessada de forma paralela. Então, o que vai acontecer na prática é que requisições diferentes chamam os métodos dessa instância em threads diferentes, tá certo? Então, cria uma instância, caso ela não exista, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Em seguida, o método service é invocado, né, uma mensagem enviada para ele, e aí esse método service vai ser o cara que vai fazer algumas diretivas iniciais para chegar na tradução lá do método get ou post. Então, lembrando, requisição HTTP do tipo get vai invocar o método do get. Do método post vai invocar o método do post. Aqui só tem get e post, que é o que a gente vai trabalhar no curso. Mas se for do put, se for delete, do delete, e assim vai, tá certo? Então, todos os tipos de requisição HTTP têm um método traduzido dentro do servlet. E a partir daí, tendo uma instância na memória, toda requisição HTTP invoca o método service, é traduzida para um do get ou do post, e assim vai. Então, se eu tiver 3 requisições em paralelo, eu vou ter 3 threads fazendo o 2 e o 3, certo? Se eu tiver 3 requisições em série, eu vou ter a primeira requisição, faz o 2 e faz o 3, segunda requisição, faz o 2 e faz o 3, terceira requisição, faz o 2 e faz o 3. Beleza? E aí, em algum momento, pode ser que a gente queira terminar com o ciclo de vida do servlet. Então, quando o ciclo de vida é terminado, toda a classe é removida, né, da memória, vai invocar o método destroy do servlet, certo? Então, a partir do método destroy ser removido, o servlet é ser executado, o servlet é removido da memória e aí a gente já sabe como é que funciona isso, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco de quando ele é removido da memória. Então, vamos entender primeiro esse primeiro passo. Ele vai ser quebrado em outras coisas, tá certo? O que significa criar uma instância? Vamos supor que você acabou de criar teu servlet, tá? Você criou uma classe lá no teu Eclipse, escreveu o que queria, salvou e agora você vai lá e publica o teu servlet no seu servidor. Colocou lá o arquivinho,
Está lá no servidor, ok, bonitinho, certo? E aí, o que você tem nesse momento? Na verdade, o que você tem é um conjunto de classes compiladas, né? São arquivos .class, na verdade, e só, certo? As classes não estão carregadas para serem instanciadas, não tem um objeto do servlet, nada disso. Quando é que isso vai acontecer? No momento da primeira requisição, tá bom? Aí sim, a gente carrega a classe do servlet para que ela possa ser instanciada, cria a instância do servlet, né? O que significa isso? Significa criar um objeto, né, a partir daquela classe. Logo, segundo o Java, toda vez que um objeto é criado, o seu construtor padrão é executado ou algum construtor que foi definido. Em seguida, a gente inicializa o servlet, tá bom? Então, a sequência vai ser carregar a classe, método construtor e o método init. Passando disso, a requisição vai invocar o método service e essa requisição vai ser traduzida em invocações do método get ou do método post, certo? Invocação, na verdade, né? Chegou outra requisição, aí esse objeto já está em memória, a gente só vai pegar essa requisição e invocar o método service e aí vai ser traduzido no get ou no post. Eu sei que está um pouco repetitivo, mas é de propósito, tá bom? Só para fixar o ciclo de vida da coisa. E aí, o que é invocar um método destroy do servlet? Vamos lá. Situação número 1. Você vai desligar o seu servidor, tá bom? E aí, se você vai desligar o seu servidor, é claro que durante, né, do seu web container, a execução do desligar, os servlets vão ser removidos da memória, logo ele chama o método destroy do servlet e depois remove o servlet da memória, certo? O web container vai fazer isso. Então a primeira situação é: vou desligar meu servidor, né? E aí esse método vai ser invocado. Toma um pouquinho de cuidado para não colocar código importante dentro do método destrutor do servlet se você não sabe se o seu servidor vai ser desligado. Situação número 2. Você resolveu que vai apagar lá o projeto do teu servidor web. Então, se você vai apagar, o servidor não vai ser desligado. Mas o web container vai fazer o quê? Vai mandar para todos os servlets que, lembra, eles estão em memória, tá certo? São instâncias dentro da máquina virtual. Vai falar: olha, vou destruir você, vou destruir você, vou destruir você. Em seguida, ele remove os servlets da memória. Quando isso vai acontecer? Não sei. A ordem que isso vai acontecer? Não sei. Sei que vai ser um passo antes de remover o projeto do seu servidor, desde que esse projeto tenha sido instanciado e pelo menos, né, uma requisição tenha sido efetuada para um servlet. E o terceiro caso é quando você faz uma entrega de uma versão nova da classe. Então, nesse terceiro passo, o web container vai receber, né, essa entrega, né, num arquivo compactado que a gente chama de WAR, tá certo? Vai descompactar e vai ver: olha, tem uma versão nova dessa classe aqui. Se ela é nova, eu tenho que carregar ela de novo. Para eu carregá-la de novo, eu vou ter que destruir ou remover a instância anterior do servlet. Então, nesse caso, se você só colocar um código novo para um servlet, o web container é esperto o suficiente para falar: os outros servlets estão intocados, certo? Não vou tocar neles, não vou mexer com eles, simplesmente vou remover esse servlet que foi alterado da memória para aí sim criar ou carregar aquela classe, criar uma instância e inicializar o servlet. Observa, esse momento é independente desse. Eu posso colocar uma nova versão do servlet, invocar o método destroy e lembra que a criação de instância só vai acontecer no momento em que chegar uma requisição para aquele servlet, certo? E aí é natural que alguém pergunte qual é a diferença do construtor padrão para o método init. Então, bem rapidamente, o código do construtor padrão, né, é algo do Java. É algo que serve para você estruturar a sua classe, tá bom? Ele não entende que essa classe está dentro de um web container. Então, como é que ele vai saber
né? Qualquer classe Java vai saber que ele é um servlet que está dentro de um web container e que ele precisa acessar o que a gente chama do contexto do servlet, em que a gente tem recursos compartilhados, serviços de nomes e diretórios e algumas diretivas de segurança, certo? Como é que a gente vai saber disso? Não tem como. Então é para isso que serve o método init, tá certo? Apesar de eu não trabalhar isso com vocês, eu quero que vocês saibam que o método init tem acesso ao contexto do servlet. Ele consegue acessar essas coisas. E eu vou mostrar para vocês que ele consegue, eu só não vou ficar explorando muito isso, certo? Então, isso para a gente é o ciclo de vida onde os dois métodos iniciais para se criar uma instância são executados. E depois a gente tem lá o HTTP-GET e o HTTP-POST, que são os métodos que a gente vai efetivamente utilizar para desenvolver a nossa aplicação web, né? A gente recebe uma requisição HTTP e responde a essa requisição HTTP. Como é que a gente recebe? A gente recebe a partir de um objeto que é a requisição, o request. É ele que está encapsulado todas as informações que veio lá do protocolo HTTP. E o que é o objeto response? O objeto response é o cara que vai dar a resposta HTTP, certo? Acabou o método do post. Esse objeto response vai conter tudo o que é necessário para o web container apresentar para o servidor web. Então, se você dentro do web do post alterar, por exemplo, o cabeçalho HTTP, isso vai aparecer. Se você imprimir algo dentro da tela, né, quando chega a tela é da página que vai ser apresentada. Isso também vai aparecer no momento em que o método do post for encerrado e esse objeto for repassado para o web container que vai transferir isso para o web server, né? Então, por exemplo, de coisas que a gente pode fazer com o objeto response, né? O setContentType. O setContentType, como a gente viu, content type é dizendo qual é o tipo de conteúdo de resposta da requisição HTTP. É text XML, text HTML, text CSV, ou um arquivo binário, ou alguma outra coisa, né? Imagem e formato JPG, PNG. Bom, então, pelo método setContentType do objeto response, a gente pode alterar isso. E aí a gente já viu alguns exemplos em que a gente pega o método getWriter, que serve para quê? Para escrever dentro do arquivo HTML que vai ser retornado para o web browser, certo? Então, a partir de agora, eu queria mostrar rapidamente para vocês um pequeno exemplo que eu já deixei pronto aqui, tá? Só para a gente não perder muito tempo nesse vídeo, para não ficar muito longo, desses métodos sendo invocados. Então, temos aqui o nosso querido Eclipse, algumas classezinhas, e o nosso navegador que, por enquanto, só está olhando lá para a página do Google, certo? Então vamos lá, o que eu fiz? Eu criei uma classe LifeCycleTest. Eu criei um servlet novo, que é só para testar o ciclo de vida, tá bom? O que é isso aqui? Método construtor. O nome da classe está igualzinho, então ele é o método construtor padrão. Eu sobrescrevi o método construtor padrão. Super significa que nesse momento ele vai chamar o método construtor padrão da superclasse, que é o método construtor padrão de HTTP Servlet, tá certo? E aí em seguida eu imprimi no console que o método construtor foi invocado. Por que eu coloquei depois? Porque por definição, para invocar o método construtor da classe pai, ele tem que ser o primeiro método a ser invocado na classe filha. Não posso fazer ao contrário, tá bom? Vamos lá. Método init. Vou imprimir que o método init foi invocado, tá bom? Em seguida, eu invoco esse método, ó, superclasse, chamo o método init. E aí é claro que vocês já perceberam que tem um objeto servletConfig. O que esse servletConfig me traz? Ele me traz todas as coisas que o método construtor não vai saber. Então é aqui que eu passo, por exemplo, o contexto em que esse servlet se encontra, tá bom?
Então, bem rapidamente para vocês verem, ó, get servlet context, tá vendo? Get servlet name. Você pode listar os servlets que tem nesse contexto e outras coisas. Então, como eu disse para vocês, no método init, o servlet tem um conhecimento maior de que esse objeto, né, essa instância dessa classe está dentro de um contexto, dentro de um web container. E ele consegue manipular essas coisas. Então, de novo, ó, peguei o config, chamei o método da superclasse. Lembrando que esse método aqui não é o método construtor. Então, eu não sou obrigado a colocá-lo na primeira linha. Por isso que eu botei o system.out.println na primeira aqui e aqui eu coloquei na segunda. Então, lembrando, toda vez que chegar uma requisição na minha aplicação, se eu não tenho instância, o que ele faz? Chama o método construtor, depois chama o método init. Em seguida, como é uma requisição, ele vai efetuar o quê? A invocação do método service. Fiz de novo, ó. Imprimi uma mensagem para a gente ver que o service foi invocado. E depois chamei o service lá da superclasse. E aí, por fim, eu quis sobrescrever o método destroy, estão vendo? Onde eu chamei o método destroy superclasse. Para que vocês vejam que a requisição do service vai ser redirecionada para o do get, eu reescrevi o método do get, tá bom? Coloquei aqui uma mensagem no console para a gente ver a sequência. Em seguida, pedi para apresentar essa mensagem na página da aplicação. Então aqui, ó, meu servidor está desligado. Vou limpar meu console aqui, ó. Só quero limpá-lo para não ficar poluído. As mensagens que a gente vai ver vão aparecer aqui. Meu servidor está desligado e sem nenhum projeto dentro. Então, de novo, clico lá, setinha aqui, ó, apertei, Run on Server, vai aparecer aquele pop-upzão. Você escolhe o servidor lá, né, Tomcat localhost. Isso eu já mostrei para vocês, eu vou adiantar. Publiquei meu projeto. Agora o Tomcat tem esse projeto e ele vai começar a carregar o projeto. Reparem, começou, está sincronizado, acessou lá o método, HTTP index.html, né? Nosso console aqui apresenta todas as mensagens do meu servidor, ó, né? O que tem que ser iniciado e aí vai, tá bom? Por que ainda não apareceu a invocação dos métodos? Porque o que a gente quer acessar é localhost 8080. Vou sair daqui e vou para o navegador, só para ficar mais fácil da gente manipular. Certo? O nome do servlet é o lifecycle test, certo? E aí observem aqui, ó, aquela mensagem do get, viram? Response.getWriter, servlet. Então apareceu aqui, né, no nosso navegador, certo? E agora vamos lá no console. Lembrando, construtor, init, service do get. Apareceu, né? Então tá aqui, ó, invocou o método construtor, invocou o método init, invocou o método service e invocou o método do get. Vamos fazer de novo? Service do get, ok? Service do get, quantas vezes vocês quiserem, vai ser service do get. Agora, eu vou simplesmente desligar o meu servidor. Então aqui, stop. Vocês vão ver que ele está desligando, ó. Só um instante. Stop, né? Vamos ver o que aconteceu. Começou a desligar. Em algum momento, aquele destroy foi invocado. E aí o servidor desceu, como a gente falou. Vou ligar de novo o meu servidor. Vocês vão ver o console de novo, mandando aquelas mensagenzinhas de ligar, né? Ó, iniciado. Nada no console.
Vou voltar na minha página web, acessei, como o servidor estava desligado, construtor, inicializou, tratou a requisição. Vai tratar a requisição, vai tratar a requisição. Vamos ver o segundo caso bem rapidamente. É o caso em que você, no último caso, né? Em que você altera o servlet, tá bom? E ele destrói. Então aqui eu só vou colocar algumas exclamações depois do init e salvar. Só ter um pouquinho de paciência porque ele demora a iniciar o contexto. Então, ó, começou, viram, ó, started, restarted. Então, ó, teve lá o último do get que a gente fez, destruiu o servlet e agora ele está esperando o quê? Uma requisição para poder fazer de novo o init com 3 exclamações que não tem aqui. Então vou lá na nossa página, vou acessar lá o link também, podia apertar ali o F5, né? Olha que interessante, ó. Ele já carregou o código novo, tá certo? Então o init aqui com as exclamações. Beleza, pessoal? Então observa, é importante a gente dominar o ciclo de vida do servlet para a gente saber lá o que está em memória, o que não está, principalmente porque daqui a pouco a gente vai falar sobre sessões. Então, sessão é um caso à parte. Se você fica reiniciando toda hora o seu servlet, o seu servidor, você perde as sessões e você pode perder, por exemplo, né, o carrinho de compras de um cliente que estava usando. Então a gente não costuma ficar fazendo isso toda hora, tá certo? Mas é importante que a gente entenda para possíveis problemas que possam acontecer e para a gente saber lidar com isso. Então, fechando com chave de ouro, revisão mais rápida do mundo, criar instância. Servidor subiu, não tem nenhuma requisição ainda para aquele servlet. Ele carrega a classe, dá a instanciação do servlet, construtor padrão, chama o método init, invoca o método service do get do post. A partir daí chegou uma requisição, ele pula para cá, service do get do post. Quando é que isso daqui vai acontecer? Vai acontecer em 3 situações mapeadas, né? Servidor foi desligado, projeto foi removido ou o servlet foi atualizado, recebeu uma atualização no servidor. Ok, pessoal? Então, por hoje, ou melhor, por agora, a gente termina o ciclo de vida de um servlet.